Sasha Sansudian, que em 2015 tinha 27 anos, nasceu em 1988 e durante os primeiros anos de sua vida morou em Nova York, mas depois se mudou com sua família para Orlando. Sasha se formou em publicidade e marketing e, logo após a conclusão do curso, começou a trabalhar em uma empresa local como responsável pelas redes sociais, mas esse não era seu único trabalho. A jovem era muito ambiciosa e tentava se desenvolver em várias áreas, por isso também trabalhava para uma imobiliária, cuidando da publicidade nas redes sociais. Ela visitava todos os apartamentos e casas que estavam disponíveis na imobiliária e gravava pequenos vídeos para mostrar todos os benefícios desses imóveis. Também respondia às perguntas das pessoas interessadas neles. Sasha era uma pessoa muito alegre e aberta, e se comunicar com outras pessoas era algo natural para ela. Ela estabelecia contato com outros facilmente, o que era útil em seu trabalho. Certo dia, a jovem tinha que gravar informações sobre outro apartamento disponível para aluguel, mas o que ela viu lá agradou tanto que decidiu se mudar para lá. O apartamento tinha muitos jardins onde os moradores podiam passar o tempo, mas o que mais convenceu Sasha foram as medidas de segurança do prédio. Ninguém de fora podia entrar nele. Além da chave, cada morador possuía um código que permitia entrar no prédio. Além disso, havia várias câmeras instaladas tanto do lado de fora quanto dentro do prédio, e um segurança vigiava o prédio 24 horas por dia. Quando ela se mudou para lá, simplesmente amou o lugar. Sasha sempre estava rodeada de muitas pessoas, tinha um grupo fixo de amigos, alguns deles conhecia desde os tempos da faculdade. Nas horas livres, ela adorava se encontrar com eles, iam a clubes ou, por exemplo, assistir a jogos do time de futebol favorito. Em 16 de outubro de 2015, a jovem de 27 anos combinou com seu amigo Anthony de ir a um jogo de futebol, e como o time para o qual torciam ganhou o jogo, depois que terminou, eles não pretendiam voltar para casa, mas ir a um clube para comemorar a vitória. A jovem de 27 anos se divertia muito, adorava dançar, então não desperdiçava um minuto. Na maior parte do tempo, podia ser vista na pista de dança. Ela ficou assim mais ou menos até 2h30, quando decidiu deixar o local. O amigo que estava com ela tinha saído um pouco antes do clube e eles iriam se encontrar novamente. Não havia nada de incomum em seu comportamento, mas depois que a jovem deixou o clube onde estavam, eles não se viram mais naquela noite. Anthony presumiu que talvez Sasha estivesse cansada e decidiu passar o resto da noite em casa, mas na manhã seguinte, ele esperou pelo aparecimento de Sasha, mas a jovem não aparecia. Ela também não respondia às mensagens que ele enviava. No entanto, isso ainda não preocupou Anthony. Talvez ela tivesse ido para outro lugar e por isso voltou tarde para casa e ainda estava dormindo. Mas quando não conseguiu vê-la e percebeu que ela não estava ativa naquele dia, ele também ligou para alguns amigos em comum. Talvez ela tivesse ficado na casa de algum deles, mas ninguém sabia onde estava a jovem de 27 anos. Sem pensar mais, Anthony, junto com duas amigas em comum, decidiu ir até o apartamento de Sasha. Precisavam verificar se nada tinha acontecido com ela. E quando chegaram lá, encontraram o carro dela ainda estacionado no estacionamento. No banco traseiro havia um presente que Sasha tinha comprado para sua amiga que estava esperando um bebê e, por esse motivo, tinha decidido organizar uma festa chamada Baby Chover. O fato de que o carro e o presente ainda estavam no estacionamento preocupou os três amigos da jovem. Já era hora de Sasha estar nessa festa. Ela não era o tipo de pessoa que desistia de participar de uma festa sem motivo. Algo deve ter acontecido. Quando eles estavam no estacionamento, uma pessoa estava justamente saindo do prédio, o que permitiu que eles entrassem. Foram direto para o andar onde Sasha morava e começaram a bater na porta de seu apartamento, mas infelizmente ninguém respondeu. Como já tinham ligado para todos os hospitais da região e também verificado se ela não tinha sido presa, já sabiam que ela não estava nesses lugares. Tudo começava a ficar cada vez mais preocupante. Então, não vendo outra saída, Anthony decidiu notificar a polícia. Sasha aparentemente tinha desaparecido e talvez a polícia conseguisse determinar onde ela estava. Pouco depois de ele ter ligado para o número de emergência, os policiais apareceram no prédio e entraram em seu apartamento. Depois que entraram, notaram que o apartamento estava muito organizado e nada realmente indicava que algo ruim tinha acontecido ali. O apartamento de Sasha parecia vazio. No entanto, o policial que verificava seu quarto notou um cobertor jogado em sua cama. Ele não estava dobrado, mas jogado descuidadamente na cama, e quando se aproximou mais, viu que havia uma mão e cabelos aparecendo debaixo do cobertor. Era Sasha, mas infelizmente a jovem não estava dormindo, ela já estava morta. Os policiais souberam imediatamente que alguém tinha causado sua morte.
Em seu corpo havia marcas indicando que ela tinha sido golpeada e também que tinha tentado se defender. Sua blusa e sutiã estavam rasgados, e a calça e calcinha tinham sido removidas e provavelmente levadas pelo criminoso, já que não foram encontradas em lugar nenhum do apartamento. Em seu pescoço havia uma marca que permitiu aos policiais suspeitar que algo tinha sido apertado contra ele. Alguém tinha tirado sua vida. Os amigos de Sasha, quando ouviram dos policiais que a jovem estava no apartamento, mas já não estava viva, não podiam acreditar em suas palavras. Era igualmente difícil acreditar que ela tinha sido morta. Sasha era uma jovem muito tranquila e parecia que não tinha absolutamente nenhum inimigo. Por que alguém iria querer sua morte? Eles não conseguiam apontar nenhuma pessoa que pudesse ser suspeita. A família e os vizinhos da jovem também ficaram chocados depois de ouvirem sobre o que aconteceu. Todo mundo achava que Sasha era uma jovem impossível de não gostar. Ela era extremamente simpática e amigável com as pessoas. Quem poderia ser a pessoa que tirou sua vida? E o mais importante, como essa pessoa conseguiu entrar no apartamento da jovem de 27 anos? Foi determinado que não houve arrombamento, o que significava que a jovem deve ter deixado essa pessoa entrar. Será que isso significava que ela foi morta por alguém que conhecia bem? Todo o apartamento foi verificado em busca de quaisquer vestígios que o criminoso pudesse ter deixado, embora desde o início soubessem que não seria uma tarefa fácil. Assim que os policiais entraram no apartamento de Sasha, sentiram no ar um cheiro de produtos químicos. Isso só podia significar uma coisa: o criminoso tinha conseguido limpar depois de si. Mesmo no corpo de Sasha e ao seu redor, era perceptível um intenso cheiro de cloro. O armário onde a jovem guardava todos os produtos de limpeza estava aberto, e provavelmente a pessoa que tirou sua vida usou os produtos que estavam lá para apagar todos os vestígios. No entanto, aparentemente o criminoso não foi tão meticuloso quanto gostaria, pois no apartamento de Sasha conseguiram encontrar 2 impressões digitais que provavelmente pertenciam ao criminoso. Durante a busca no apartamento, notaram que a tampa do vaso sanitário estava levantada, o que foi imediatamente considerado suspeito, já que a jovem morava sozinha. Suspeitava-se que o criminoso poderia ter feito isso e, quando a examinaram cuidadosamente, descobriram que havia uma impressão digital do polegar embaixo dela que poderia não pertencer a Sasha. A segunda impressão digital foi encontrada no quarto da jovem, em sua mesa de cabeceira. Será que o assassino foi tão descuidado? Os investigadores suspeitavam que, apesar do criminoso não ter deixado muitos vestígios no local, não seria difícil determinar quem era a pessoa. Afinal, no prédio onde ela morava havia muitas câmeras e certamente após revisar as gravações do monitoramento seria possível determinar quem poderia ser essa pessoa. Ao conversar com o homem da segurança, descobriu-se que era a mesma pessoa que estava de plantão na noite anterior, ou seja, quando Sasha voltou para casa. Ele se lembrava bem dela, lembrava que ela tentou entrar no prédio pouco antes das 2 horas, mas notou que a jovem estava tendo alguma dificuldade com isso, então foi verificar o que estava acontecendo. Na frente da porta, além da mulher de 27 anos, ainda estavam 2 outras garotas. Pelo que informaram, não conheciam Sasha, mas, como a viram sozinha pela cidade e em um estado que indicava um grande consumo de álcool, decidiram acompanhá-la até em casa. A mulher de 27 anos não tinha consigo bolsa, telefone ou as chaves do apartamento. Ela também estava em um estado em que não conseguia se lembrar de qual era seu endereço. Quando estavam no táxi, enquanto esperavam no semáforo, Sasha subitamente pulou do carro. Ela viu pela janela o prédio onde morava. Não conseguiu dizer seu endereço anteriormente, mas, ao ver o edifício, imediatamente reconheceu que era onde ficava seu apartamento. As garotas desceram e tentaram várias combinações de códigos, mas nenhuma funcionou. As garotas tentaram convencer o segurança a deixar Sasha entrar, mas ele não podia concordar com isso, pois não tinha certeza se ela realmente morava ali. Como ela não tinha nada consigo para comprovar, ele não podia deixá-la entrar. Ele também não podia permitir que ela ficasse sozinha, então a única opção era ela se lembrar do código. No entanto, Sasha não conseguia se lembrar. Enquanto o trio conversava com segurança, um jovem que morava no prédio entrou e permitiu que Sasha entrasse. O segurança não se opôs. Ele conversou por um tempo com as garotas que ajudaram Sasha. Elas estavam preocupadas que, mesmo dentro do prédio, a mulher de 27 anos não conseguiria entrar no apartamento, já que não tinha chaves. O segurança decidiu verificar o que estava acontecendo com Sasha, enquanto as garotas foram para casa. Quando o segurança encontrou, ela estava andando por vários andares tentando descobrir qual era seu apartamento. Ele a acompanhou o tempo todo, e isso levou cerca de 30 a 40 minutos.
Finalmente, pararam em frente à porta que Sasha indicou como sendo do seu apartamento. Ela tentou inserir o código novamente, mas não era o correto. Enquanto tentava abrir a porta, lembrou-se que as chaves poderiam estar no carro, que estava no estacionamento. Então, imediatamente, junto com o segurança, que caminhava alguns passos atrás dela, foram em direção à garagem. No entanto, não chegaram ao carro, pois Sasha decidiu voltar e tentar inserir o código novamente na porta do apartamento, mas ele também não funcionou. Nesse momento, o segurança decidiu deixá-la em frente à porta para continuar tentando as diferentes combinações de códigos. Talvez, eventualmente, ela conseguisse abrir. Ele precisou voltar ao trabalho e não podia ficar o tempo todo esperando ao lado dela até que ela lembrasse a combinação correta. Ele disse a ela que voltaria depois para verificar se ela conseguiu entrar. Se ainda estivesse lá, teriam que pensar em outra solução. No entanto, quando o segurança voltou algum tempo depois, Sasha já não estava no corredor. Durante a conversa com os policiais, o segurança admitiu que achava ter visto Sasha mais uma vez naquela noite. Mais tarde, ao fazer uma ronda por todos os andares do prédio, ele notou uma mulher que se parecia com ela. Ela estava usando roupas diferentes, mas o segurança acreditava que poderia ser Sasha, que caminhava na companhia de um homem. No entanto, ele não pôde fornecer mais informações sobre se eles saíram do prédio ou, por exemplo, se foram para o apartamento dela. Após esse momento, ele não viu mais a mulher de 27 anos. Os policiais queriam ver as gravações das 15 câmeras do prédio, que poderiam ajudar a esclarecer o que aconteceu com Sasha. No entanto, não as obtiveram imediatamente, pois o servidor onde as gravações eram armazenadas estava em outro local. Enquanto esperavam por esses vídeos, os investigadores verificaram as gravações do clube onde Sasha havia se divertido naquela noite e das ruas ao redor do clube. Eles já sabiam que Sasha havia saído sozinha do local, sem ninguém com ela, até o momento em que encontrou as duas garotas. Provavelmente eram as garotas mencionadas pelo segurança. Foram publicadas fotos dessas gravações, nas quais suas silhuetas desfocadas eram visíveis, e pediram à população para ajudar a identificar as duas garotas que cuidaram de Sasha naquela noite. O que as duas garotas disseram à polícia correspondia ao que o segurança havia relatado anteriormente. Elas não conheciam Sasha, era a primeira vez que a viam, mas concordaram que não podiam deixá-la naquele estado. Acreditaram que seria mais seguro levá-la para casa. Quando conseguiram colocá-la no prédio, concluíram que não havia mais nada que pudessem fazer e, por isso, foram para casa. Seus depoimentos não trouxeram novidades, mas confirmaram as palavras do segurança. Sabia-se que a garota havia chegado ao prédio e, muito provavelmente, entrado em seu apartamento. O que aconteceu depois, no entanto, ainda era um mistério. Eles esperavam que as gravações das câmeras respondessem a essa pergunta. Quando finalmente receberam as gravações, começaram a revisá-las minuto a minuto. Sem dificuldade, conseguiram encontrar os vídeos nos quais Sasha aparecia. Eles confirmaram a versão apresentada por Stephen, o segurança que trabalhou naquela noite. Como ele havia dito, logo depois de ela entrar no prédio, às 1h46, ele foi procurá-la. Menos de 20 minutos depois, as câmeras mostram Sasha subindo as escadas, e Stephen a poucos metros atrás. Os investigadores acreditavam que a garota estava fugindo dele, suspeitando que o segurança poderia expulsá-la do prédio. Mas, nas imagens das 2h25, é possível vê-lo saindo para a garagem, onde a garota queria verificar se as chaves estavam no carro. No entanto, 2 minutos depois, eles são vistos voltando ao andar onde ficava o apartamento de Sasha. Tudo estava de acordo com os relatos, e os policiais esperavam encontrar nas gravações o homem sobre o qual foram informados. No entanto, as câmeras cobriam principalmente as entradas e escadarias, e não os corredores, e infelizmente não encontraram imagens do homem. Quem poderia ser essa pessoa? Com base nas informações obtidas até então, os investigadores suspeitavam que poderia ser alguém conhecido de Sasha. Isso poderia significar que o agressor conhecia a jovem de 27 anos e nutria algum tipo de sentimento por ela. Durante a autópsia, foi encontrado o DNA de um homem no corpo dela. Então os investigadores tinham tanto as impressões digitais quanto o DNA do agressor. No entanto, precisavam descobrir quem ele era. Como suspeitavam que fosse alguém de seu círculo, concentrarão-se em seus ex-parceiros. O primeiro foi Taylor. A jovem de 27 anos namorou com ele até março de 2015, e eles haviam terminado alguns meses antes da morte de Sasha. Taylor achava que era apenas uma questão de tempo até reatarem, mas isso não aconteceu. Na noite em que a jovem foi morta,
até às 21h30, Taylor estava trabalhando em um bar a poucas quadras do apartamento de Sasha. Quando terminou o turno, foi para casa. Embora isso não fosse um álibi forte, Taylor colaborou o tempo todo com a polícia. Quando lhe perguntaram se poderiam coletar uma amostra de DNA para teste, ele não se opôs, e a comparação com o DNA encontrado no corpo da jovem o excluiu da lista de suspeitos. Não foi ele quem matou Sasha. Durante o interrogatório de Taylor, os investigadores obtiveram uma informação importante. Como o telefone de Sasha não foi encontrado nem com ela nem em sua casa, presumiram que ela o havia perdido na noite de sexta-feira, então não conseguiram verificar suas últimas mensagens. No entanto, como tanto o celular quanto o tablet dela eram da mesma marca e ambos usavam a mesma conta, foi possível verificar no tablet que às 5h12 Sasha enviou uma última mensagem. Era uma mensagem para seu ex-namorado Ben, e ela escreveu apenas o nome dele. Seria possível que Sasha tivesse deixado uma pista e que Ben fosse a pessoa que eles estavam procurando? Eles se conheceram no ensino médio e já não estavam juntos há muito tempo, mas mantinham uma amizade e se encontravam de vez em quando. Ben foi levado para interrogatório, durante o qual os investigadores descobriram que ele viu Sasha pela última vez na quinta-feira, quando estiveram juntos em um bar. Depois desse dia, ele não a viu mais. Eles trocaram algumas mensagens curtas na noite de sexta-feira, mas essa foi a única forma de contato entre eles naquele dia. Ben passou aquela noite no apartamento de um amigo, onde ficou até as primeiras horas da manhã de sábado. Foi lá que ele percebeu que Sasha tinha enviado uma mensagem para ele. Ela havia escrito apenas o nome dele, então ele não sabia exatamente o que ela queria dizer. Por isso, ele decidiu ligar para ela, mas a essa altura, a garota já não atendia o telefone. Ele enviou uma mensagem pedindo para ela entrar em contato, mas isso nunca aconteceu. Ben garantiu que naquela noite ele não esteve no apartamento de Sasha, o que foi confirmado pelas câmeras de vigilância que mostraram que ele, de fato, não entrou no prédio naquela noite. Também foram coletadas suas impressões digitais e uma amostra de DNA, o que excluiu sua participação no assassinato. Ben não foi a pessoa que tirou a vida de Sasha. Também foi investigado o rapaz que havia permitido a entrada de Sasha no prédio. Como ele usou a chave eletrônica para abrir a porta, foi fácil identificá-lo e solicitar que ele comparecesse à delegacia. Ele contou aos policiais que a garota estava muito bêbada naquela noite, mas que ele a viu apenas por um breve momento e logo foi para o seu apartamento. Foram coletadas também suas impressões digitais e amostras de DNA, que confirmaram que ele não matou Sasha. Os investigadores então se concentraram em revisar minuciosamente as gravações das câmeras instaladas no prédio. Eles tinham a impressão de que deviam ter deixado passar algo. Afinal, havia 15 câmeras no local. Parecia impossível que nenhuma delas tivesse captado o responsável. Enquanto revisavam as horas de gravação, observando pessoas entrando e saindo do prédio, nada de suspeito apareceu até o momento em que, às 6h36 da manhã, viram um segurança que trabalhou a noite toda carregando 2 sacos de lixo para fora do prédio. Logo depois, ele voltou, pegou suas coisas e saiu do trabalho às 6h40. Quando os policiais haviam falado com ele antes, ele disse que havia terminado o turno às 6h e que passou alguns minutos escrevendo um relatório sobre o que aconteceu durante a noite. Porém, escrever algumas anotações sobre o turno não deveria ter demorado mais de meia hora. Então, o que ele estava fazendo durante esse tempo? E por que ele estava levando sacos de lixo para fora se isso nem era parte de suas responsabilidades? Mas o mais perturbador era que os sacos de lixo visíveis em suas mãos, brancos com fitas vermelhas, eram exatamente do mesmo tipo que Sasha costumava usar. Eles precisavam revisar novamente as gravações, focando nesse homem. Foi então que perceberam que a última vez que ele apareceu nas câmeras foi às 5h14, e nenhuma outra câmera o registrou até às 6h36. Isso significava que ele esteve em algum lugar por mais de 80 minutos. O que ele estava fazendo durante esse tempo? Os policiais esperavam que interrogá-lo fornecesse uma resposta. Stephen explicou que viu um lixo em um dos andares e pensou que seria melhor removê-lo imediatamente para que não ficasse ali até que o pessoal da limpeza o recolhesse. Stephen também garantiu que nunca entrou no apartamento de Sasha, assim como em nenhum outro apartamento, pois ele sabia das regras, levava seu trabalho a sério e pretendia segui-las. Para verificar se Stephen estava realmente dizendo a verdade, já que ele parecia bastante convincente, decidiram submetê-lo ao detector de mentiras. Fizeram-lhe algumas perguntas sobre aquela noite, inclusive se ele havia entrado no apartamento da garota ou se sabia como ela havia sido assassinada. Listaram então várias possíveis causas de morte, e quando mencionaram a verdadeira, o corpo de Stephen mostrou uma reação acentuada.
Se ele não fosse o responsável, ele não deveria saber como a garota havia sido morta, já que essa informação não havia sido divulgada. No geral, o teste mostrou que Stephen deu respostas falsas na maior parte do tempo. Mas, como sabemos, testes de polígrafo não são provas de crime. A polícia precisava encontrar algo que confirmasse suas suspeitas de que Stephen era o assassino de Sasha. Contra ele também estavam os arranhões em seus braços. Ele alegou que os fez em si mesmo, explicando que frequentemente se arranhava devido ao estresse. No entanto, em um dos braços havia uma marca visível de mordida. Será que ele também teria feito isso a si mesmo? Os investigadores supunham que os arranhões poderiam ter sido feitos por Sasha enquanto ela tentava se defender, mas eles precisavam de provas concretas para acusá-lo formalmente de assassinato. E finalmente encontraram tais provas. Uma delas foi uma pegada deixada no apartamento de Sasha, que combinava perfeitamente com os tênis encontrados na casa de Stephen. Quando examinaram o telefone dele, descobriram que por volta das 5 horas daquela noite ele havia pesquisado na internet como abrir um tipo de fechadura como a que havia na porta do apartamento de Sasha. Tudo indicava que ele conseguiu fazer isso e, dessa forma, entrou no apartamento da jovem. Mas a prova irrefutável foram as impressões digitais deixadas na tampa do vaso sanitário e na mesinha de cabeceira no quarto de Sasha. Quando compararam as amostras de DNA encontradas no corpo da garota com as de Stephen, elas combinaram perfeitamente, deixando claro quem era o culpado. Stephen matou Sasha naquela noite. Os investigadores acreditam que, ao perceber que ela tinha dificuldades para entrar no próprio apartamento, ele decidiu tirar proveito da situação. Em 30 de outubro, o homem foi preso e acusado de assassinato, agressão e invasão. O julgamento ocorreu 2 anos depois, em novembro de 2017. Após 6 dias de apresentação de provas ao tribunal, os jurados chegaram a um veredicto em poucas horas. Stephen Dubé foi condenado à prisão perpétua dupla, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 15 anos por invasão. Ele tentou apelar da sentença, mas sem sucesso. Ele passará o resto da vida na prisão. Os pais de Sasha também entraram com uma ação contra a empresa proprietária do prédio onde sua filha morava, contra a empresa de segurança que a empregava e contra o fabricante das fechaduras. Eles argumentaram que o prédio, que se promovia como um local muito seguro para seus moradores, não tinha câmeras suficientes, especialmente nos corredores. As câmeras estavam posicionadas nas entradas e nas escadas, mas nenhuma havia sido instalada nos corredores. Stephen pôde tentar entrar no apartamento de Sasha tranquilamente, sabendo que não seria capturado pelas câmeras. Os pais da jovem acreditavam que o prédio não oferecia segurança adequada para seus residentes. Em relação à empresa de segurança, eles alegaram que ela não fez uma verificação completa de seus funcionários. Segundo as informações que conseguiram, Stephen tinha um passado criminal e problemas de saúde mental. Ele nunca deveria ter sido contratado. Stephen havia começado a trabalhar naquele prédio em maio de 2015, apenas 5 meses antes da morte de Sasha, e, mesmo antes disso, já havia recebido reclamações de outras mulheres. Uma delas afirmou que Stephen se comportava de maneira estranha enquanto trabalhava e a seguia pelos corredores até que ela conseguisse entrar em seu apartamento. Tudo isso foi relatado, mas nada foi feito a respeito. A empresa de segurança se defendeu, afirmando que verifica minuciosamente todos os seus funcionários em potencial e que Stephen passou por essa verificação com sucesso. As últimas acusações foram contra o fabricante das fechaduras. Stephen precisou de apenas alguns minutos na internet para aprender a violar o sistema de segurança da fechadura e, usando outra chave, conseguiu abrir a porta do apartamento da garota. O fabricante das fechaduras alegou que seus produtos eram bem protegidos contra qualquer tipo de violação. No entanto, eles já haviam alterado o design de suas fechaduras, o que indicava que talvez não fossem tão seguras assim. Infelizmente, não encontrei nenhuma informação sobre o desfecho dessas ações judiciais e se os pais de Sasha receberam alguma compensação dessas empresas. Mesmo que tenham recebido, nenhum valor seria capaz de trazer de volta a vida de sua amada filha.